Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos que sempre nos acompanham nesses devocionais do presente diário. E hoje nós vamos falar sobre o tema Quem é Jesus? Baseado em Lucas capítulo 9, que é um texto relacionado também com Mateus capítulo 16, porque ambos os evangelistas falam do mesmo episódio, que foi aquele momento em que Jesus, indo em direção de Cesareia de Filipos, perguntou aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Realmente essa pergunta, quem é Jesus, é uma pergunta que tem suscitado inúmeras respostas ao longo desses 2 séculos de história do cristianismo, né? Conhece Jesus? Perguntou um determinado evangelista a um circunstante, a um homem no interior de Minas Gerais. E o homem respondeu: sim, eu conheço, mas ele não mora mais nessa rua, ele mudou-se, não sei nem para onde. A pergunta quem é Jesus, porque existe algumas pessoas com o nome de Jesus. O nome Jesus é o nome grego correspondente a Josué no Antigo Testamento, e ambos têm o significado e o sentido de Deus é o Salvador. Esse é o sentido da palavra Jesus. No Ocidente, Jesus, Cristo particularmente, é sem dúvida nenhuma a pessoa mais falada, mais conhecida, sobre quem mais se tem escrito livros e mais livros, aos milhares, sobre Jesus Cristo. Existem muitas biografias e muita ficção também sobre Jesus Cristo, como também projeções cinematográficas, filmes, e assim por diante. Jesus é, portanto, uma pessoa muito falada, muito discutida, muito controvertida para muita gente. E o que se pode conhecer de Jesus, evidentemente e principalmente, é o que se pode ver nos evangelhos e em toda a Sagrada Escritura, e não apenas nos evangelhos, porque toda a Escritura fala de Jesus Cristo, se não diretamente, indiretamente, por meio de símbolos, por meio de tipos e de figurados, a pessoa de Jesus, não é? E no Ocidente é, portanto, a pessoa mais conhecida do mundo. Agora, quando Jesus perguntou quem diz os homens que sou, depois que eles responderam o que é que as pessoas diziam, Jesus perguntou para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí é uma questão mais pessoal. Quanto a você, quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Essa pergunta eu quero dirigir exatamente para você. Refletir, pensar e poder responder quem é Jesus para você, tá? Porque o Jesus da Bíblia é apresentado como o Deus vivo na pessoa de Pedro, que disse assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Que significa, esse Cristo é o ungido, o prometido, o enviado de Deus, o Messias, o Salvador, o Senhor. Tudo isso é o significado de Jesus Cristo. Mas para você, quem é Jesus? Uma pessoa maravilhosa, fez o bem e pregou coisas muito lindas, muito bonitas. Então, normalmente as pessoas têm esses conceitos de Jesus que são verdadeiros, mas ou são conceitos, em geral, muito subjetivos, não são conceitos de convicção e de uma expressão pessoal de alguém que conhece Jesus experimentalmente, pessoa a pessoa. Que Jesus não é uma ideia, não é uma filosofia, não é? Ele é uma pessoa relacional, com quem os homens podem, evidentemente, eu, você, nos relacionarmos. Muito embora a Bíblia use figuras e metáforas acerca de Jesus Cristo, como ele mesmo disse: eu sou o caminho. Ninguém anda por Jesus Cristo, mas ele é o caminho. Eu sou a verdade não é pessoal, mas no caso de Jesus Cristo, a verdade é pessoal, porque ele é a encarnação da verdade. A vida também, isso é muito pessoal, porque Jesus veio para dar vida
E o Evangelho diz que quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não o tem, não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira, a condenação divina. Portanto, como a Bíblia revela Jesus Cristo, é um modo extraordinário, Senhor e Salvador. Acontece que as pessoas gostam de falar em aceitar Jesus Cristo como se fosse alguma coisa assim, tipo aceitar um presente, aceitar um bônus, aceitar uma oferta e pronto, e resolveu o problema. Não é bem assim. Às vezes as pessoas apresentam Jesus Cristo como alguém que está assim, precisando que você tenha pena dele, que você o considere, que você dê um pouco de atenção para ele, tadinho, coitadinho, etc. Tal. Principalmente quando as pessoas apresentam os sofrimentos do servo sofredor, que é Jesus Cristo, os sofrimentos do Messias, que foram reais, gente, realmente reais. Olhando para ele, não vimos nenhuma formosura, porque ele ficou transfigurado de tantos sofrimentos, principalmente naquela noite que antecedeu, aquela madrugada que antecedeu a sua morte, que veio a ocorrer no dia seguinte. Foram muitos sofrimentos, mas não é um coitadinho, um sofredor que fica com a mão estendida ou com os olhos assim, de pedinte, dizendo assim, me aceite, tenha pena de mim. Nada disso, nada disso. Ele estava perfeitamente consciente do que veio fazer, cumprir sua missão, entregar sua vida pelo seu povo, para, através desse sacrifício, que ele voluntariamente assumiu o pecado da humanidade, os nossos pecados ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como diz o profeta Isaías no capítulo 55, 53 também, principalmente. Não é? Então, esse Jesus não é para se ter pena, não é alguém como um copo de água ou qualquer outra coisa que você aceita, não. O sentido de aceitar Jesus, na verdade, é um relacionamento pessoal, é mais do que um acreditar, é uma entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo. É uma confiança absoluta, é uma rendição do homem a Jesus Cristo. Imaginemos, por exemplo, você está ao lado de um motorista que está conduzindo a condução e, de repente, esse motorista entrega o volante para você e fica ao seu lado. É mais ou menos assim que a gente faz quando verdadeiramente cremos em Jesus Cristo. Entregamos o volante, o destino da nossa vida para Ele. Conduzir, levar ao caminho que Ele quer e fazer com a nossa vida o que Ele realmente quer fazer. É uma entrega de vida verdadeira. Não é apenas um ato, aceitei Jesus, levantei a mão, aceitei Jesus, fui lá na frente e recebi uma oração. Não, não é isso, gente. Quem é Jesus, então? Se esse Jesus que você acredita é apenas essa pessoa, esse presente barato, essa coisa, entendeu? Que não é pessoal, que não é uma entrega, uma renúncia. Não é o Jesus, evidentemente, da Bíblia e que a Bíblia revela. Não é por isso que diz assim, no princípio, o Evangelho João, o quarto Evangelho, começa dizendo, no princípio era o Verbo. Sim, Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra, sabe? As letras separadas não fazem sentido, mas as letras juntas formam a palavra. E o Verbo, então, dá sentido às palavras. É Jesus que dá sentido à vida, certo? Realmente é o Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que você precisa conhecer. A Bíblia, evidentemente, usa determinadas metáforas, dizendo que ele é a porta, dizendo que ele é a videira, e realmente o é. Mas, metaforicamente, acima de tudo, ele é o Cristo, o Messias, o Salvador, o Senhor, o Filho do Deus vivo, que voluntariamente veio a esse mundo para salvar os homens como eu, como você, homem pecador. Quem nele crê
para ter a vida eterna. Bom, esse Jesus Cristo, muita gente se engana, porque diz assim, ele é amor, ele só fez amor, ele só pregou sobre o amor, sobre a paz, e aceitou todo mundo. Sim, o Evangelho de Jesus é para todos, evidentemente. Indiscriminadamente, o Evangelho de Jesus é para prostitutos e prostitutas, é para adúlteros e etc. e tal, é para pecadores, para ladrões, é para todos os pecadores. Jesus veio buscar e salvar os perdidos pecadores, como eu, diz o apóstolo Paulo, como eu também falo, como eu, pessoalmente dizendo, sim, Jesus veio, mas eu preciso reconhecer os meus pecados e confiar no perdão dele, confiar no sacrifício dele. Ele pagou o preço pelos meus pecados, levou na cruz de Calvário, com o seu sangue ele me lavou, redimiu os meus pecados. Esse é Jesus pessoal. Esse Jesus tão pessoal e tão bondoso e extraordinário, a Bíblia diz que ele é o leão de Judá, raiz de Davi, mas é aquele que vai se assentar no trono para julgar os vivos e os mortos. É o mesmo Jesus que um dia voltará à terra e levará o seu povo e julgará todas as pessoas. Indiscriminadamente, todos passarão pelo tribunal de Cristo. Ah, mas eu não acredito, mas vai, sem acreditar mesmo, vai comparecer perante o tribunal de Cristo. É aquele Jesus que vai dizer, porque tem as portas do céu, ou melhor, tem a chave do céu, se tem a chave do inferno. Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele, no julgamento final, vai chamar os salvos à salvação e os perdidos para a perdição, jogando-os todos no inferno juntamente com Satanás e seus anjos. Então não se iluda. Esse Jesus bondoso que muitas vezes você diz, é amor, ele aceitou todo mundo, ele não fez discriminação, é extraordinário. Ele é juiz, justo juiz, é Senhor. Portanto, não pense em crer e aceitar Jesus apenas como Salvador. Não. Você tem de aceitar Jesus como um completo. Senhor e Salvador. Se ele não é Senhor, ele não é Salvador. Por isso tem uma expressão nos evangelhos que diz assim, por que vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Senhor é para você obedecer. Tá bom? Então, ficamos por aqui hoje com essa pergunta que você tem de responder pessoalmente. Quem é Jesus para você? Que Deus abençoe. Até uma próxima reflexão. Em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém.